Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Minuto Agro. É Questionando que Evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou a Aline Araújo, Head de Comunicação da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. Hoje vamos falar sobre um tema que pode transformar a forma como o produtor vê a sua própria terra, os ativos ambientais. Já pensou em lucrar preservando? Vamos entender o que o produtor pode fazer para aproveitar essa oportunidade agora. Para nos ajudar a responder essa pergunta, tenho o prazer de receber Marcelo Brito, que além de ser engenheiro de alimentos e consultor ESG, é diretor acadêmico do Centro Global Agroambiental da Fundação Dom Cabral e secretário executivo do Consórcio dos Estados da Amazônia Legal e enviado especial da COP30 para os estados da Amazônia. Marcelo, obrigada por conversar conosco. Aline, que prazer estar aqui com vocês, colegas da Índigo. É sempre um prazer imenso poder fazer esse bate-bola aqui contigo. Imagina, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. Para a gente começar, você pode nos explicar de uma forma clara o que são os ativos ambientais no agronegócio e como que eles se aplicam no dia a dia do produtor? Então, Aline, eu que já passei dos 60, né, e já tenho uma longa estrada aí no agro, né, a gente se lembra lá atrás, quando você acordava, e a única coisa que você precisava pensar era ter a melhor semente e fazer o plantio e torcer para chover, tá? E você desmatava a terra sem nenhuma preocupação, derrubava a floresta sem nenhuma preocupação. Isso mudou, né? Hoje a gente acorda, a gente está envolvido numa nuvem de tecnologias que nos cerca de benefícios, mas também de obrigações. Então hoje nós temos que nos atentar à responsabilidade social, trabalhista, ambiental, a questões climáticas, a biologia do solo, a microbiologia do solo, se a resiliência das sementes para aquela nossa região é adequada ou não, o tipo de equipamentos, as tecnologias que serão aplicadas, os tipos de fertilizantes, ou seja, isso se tornou um negócio muito, muito dependente de ciência e de tecnologia. Essa mesma ciência e tecnologia que nos fez aumentar por 10, 20 vezes a produtividade nas mais diversas culturas. Nesse período de 50 anos, né, que a gente chama o período da Revolução Verde, também nos trouxe obrigações e deveres. Então hoje a gente já entende que é ótimo ter um código florestal, ter uma lei ambiental, mas não tem lei nenhuma que supere as leis da biofísica. E as leis da biofísica, que são as leis da natureza, nos dizem que quanto mais próximo ao seu plantio tiver de estruturas florestais, maior a sua produtividade, menor o seu custo com cuidado de pragas e doenças, melhor a fertilidade do seu solo. A gente sabe que árvore é caixa d'água. Então, não existe nenhum equipamento no mundo que seja um melhor ciclador de água do que a árvore. A árvore é o melhor ciclador do mundo. Então, hoje, plantar árvores é um bem de excelência para países, né? Quando a gente olha para a China não é reconhecida como um país ambientalista, né? Pelo contrário, como dizem. Só que é o país que mais planta florestas do mundo. Nos últimos 10 anos, numa média de 8 bilhões de hectares por ano. Você vê que a Índia está fazendo a mesma coisa, os europeus estão fazendo a mesma coisa. Então, estão se aproveitando dessa ciência. E nós aqui no Brasil também temos tudo, se formos inteligentes, de utilizar dessa potencialidade que nós temos, não utilizamos. E existe uma pressão muito grande por rastreabilidade, descarbonização, práticas de ESG, que são assuntos, é uma pauta recorrente, né? Cada vez maior no mercado global. Como que essa pressão impacta o produtor rural brasileiro e por que ele deve se preocupar com isso agora? Olha, eu acho que os bons produtores já se preocupam com isso há muito tempo. Há muito tempo. Eu fui do setor como executivo, né? E a empresa que eu trabalhei por muito tempo começou seu planejamento agroambiental em 1999. Em 2002 fez um compromisso público mundial de desmatamento zero, aplicou uma série de práticas
agroambientais no decorrer da sua formulação. Não estamos falando de uma área pequena, uma área de 52 mil hectares de área plantada, né, que foram reconhecidas mundialmente. Então, quando a gente olha hoje as grandes empresas do agro, posso, né, ficaria citando aqui várias em todos os setores, nós temos exemplos mundiais, seja no algodão, na soja, no milho, na pecuária, na fruticultura, na celulose, exemplos brasileiros maravilhosos de gente que sabe que, além de ser um produtor desse produto, ele é um gestor ambiental também. E se ele fizer esse casamento da gestão ambiental com a produção, ele amplia seus ganhos, inclusive através de outras ferramentas financeiras que não existiam alguns anos atrás, que hoje já passam a existir, como, por exemplo, carbono, tá? E outras que estão em discussão, como créditos de biodiversidade. Essa é uma discussão que ganha volume, tá? E eu acredito que num espaço aí, talvez até antes de 10 anos, a gente esteja discutindo, além dos créditos de carbono, créditos de biodiversidade. Ou seja, nós estamos saindo de um crédito que é perene, porque carbono, se a gente confiar que o ser humano está falando a verdade, com todas as suas promessas de net zero e etc., das empresas todas e dos governos, lá por 2050, 2060, nós seremos carbono neutro, tá? Então perde a relevância desse mercado de carbono. Mas quando a gente fala de biodiversidade, ela é perene. Sem biodiversidade o planeta não sobrevive, nós não sobrevivemos. Então, talvez agora nós estejamos começando a tratar de algo que realmente tem importância e relevância, não só para o Brasil, mas como para o mundo todo. Você trouxe uma fala importante, né? Que no final do dia são oportunidades que o produtor rural pode ter para se beneficiar financeiramente dessa questão de preservação, geração de ativos ambientais. Quais que são os primeiros passos que o produtor deve adotar, seguir, para aproveitar essas oportunidades? Então, o número 1, Aline, é legalidade. Isso é o número 1. E aí a gente volta um pouquinho no tempo para entender que há 13 anos atrás nós aprovamos o Código Florestal, que é um código maravilhoso. Ele é exigente, sim, ele é exigente. Mas veja que ele foi adiante do seu tempo. Nós aprovamos 13 anos atrás uma legislação tão moderna que hoje ela fala na linguagem que o mundo pede, seja em qualquer país que você for, tá? Só que imediatamente ao ser aprovada, ela foi judicializada pelos ambientalistas radicais que não concordaram com ela. E assim anos se passaram sem a gente conseguir evoluir. Concluído esse processo no STF, onde eles perderam, foi dada a validade, o nosso próprio setor começou a sabotar. Teve gente que chegou a falar que aplicar o Código Florestal era um trabalho escravo gratuito feito pelo agronegócio. Um absurdo, um absurdo. Eu me lembro que lá atrás eu comentava com os amigos, eu falei, olha, o próprio pessoal que está retardando a implementação do cara agora, lá na frente vai estar cobrando aceleração, porque não há como você adentrar as novas economias, aquelas conhecidas como economia verde, sem legalidade. E o cara é o instrumento necessário para a sua regularização fundiária, para a sua regularização ambiental. Se você pegar qualquer certificação no mundo, o primeiro item é legal compliance, ou seja, absorção total das leis locais. Então, esse é o nosso primeiro passo. E é um componente importante, porque quando a gente olha as discrepâncias no Brasil, a gente olha o Espírito Santo hoje, quase 70% dos CARs já foram validados. Espetacular, espetacular. Imagina a segurança jurídica que dá para toda a produção de café, de cacau, de celulose, entre outros, lá no Espírito Santo. Em contrapartida, a gente tem estados importantes do Brasil que estão em 0, 0,1, 0,4, 0, ou seja, 13 anos depois, absolutamente nada foi feito e dão insegurança jurídica para aqueles que produzem. E eu estou falando de estados importantes aqui no Brasil, tá? Não são estados marginais na produção agrícola. Então, nesse exato momento, a gente assiste uma grande concertação com C, tá? Uma grande concertação de players, de bancos, de gente do agro, de produtores, de políticos, de ONGs, de tudo, universidades, para encontrar uma maneira de acelerar esse processo de validação dos CARs, para propiciar aos produtores rurais acessar os programas de regularização ambiental
e os pradas e assim por diante, para que eles possam se legalizar. Se você não estiver legalizado, você não está apto a acessar as novas ferramentas verdes ou ferramentas econômicas, e mesmo as ferramentas financeiras que estão surgindo, porque todas elas são lastreadas em credibilidade, rastreabilidade, dados e informações fidedignas, que nesse componente é o que a gente chama de transparência legal. Muito bom. Você, como um enviado especial da COP30, como eu trouxe aqui na sua apresentação, sabe muito bem, melhor do que muita gente, o tanto que vai ser relevante para o nosso país, para o Brasil, vai colocar a gente ali em evidência, né? Durante esse evento que acontece agora no segundo semestre. Quais que são as principais oportunidades que a COP30 pode trazer para o produtor rural brasileiro que investe em práticas sustentáveis e na geração desses ativos ambientais? Aline, presta atenção nas dicotomias que a gente vive aqui no Brasil. Tá? Eu vejo algumas lideranças do agro dizendo que essa COP é um desastre, que a gente não deveria ter isso aqui, que o pessoal está vindo aqui para meter o cacete na gente, para olhar nossas falhas e assim por diante. Eu te pergunto o seguinte, quando você cria uma marca, você desenvolve um produto, o que você precisa dessa marca e desse produto para que ela evolua e cresça? Você precisa aparecer, você precisa mostrar o que você está fazendo, né? Aí tem os influencers, tem tudo que surgiu aqui hoje. A economia hoje vive de quê? Vive de você expor aquilo que você tem de bom. Por que, então, tem gente que tem medo de ter um evento desse aqui dentro? Eu fico feliz de ter isso aqui, porque olha só, essa é uma mania antiga aqui no Brasil, a gente falar que a imagem do agro brasileiro é ruim no exterior. Eu discordo completamente disso e te dou uma prova disso. Tá? Nos últimos 20 anos, pelo menos, salvo um ou outro ano por questões de quebra de safra muito forte, por questões climáticas, nós aumentamos as nossas exportações. Todos os anos a gente aumenta as nossas exportações. Nós chegamos hoje, salvo o melhor juízo, a 196 países do mundo que compram produtos brasileiros, os diversos produtos brasileiros. Então quer dizer o quê? Que se a gente é um destruidor de natureza, quer dizer que existe um complô mundial pela destruição da natureza e pela destruição da Amazônia? Não é isso. Isso é mentira. Os nossos compradores sabem que nós temos um bom processo de rastreabilidade e que o Brasil é um agro de alta qualidade, de ótima qualidade. Tem seus problemas? Tem. Como todos têm, a gente tem que resolver. Então, não é o agro brasileiro que tem uma imagem ruim. É o Brasil que tem uma imagem ruim. E, basicamente, essa imagem ruim é transmitida pela forma que a gente trata a Amazônia. Em 2025, a gente ainda discutir desmatamento ilegal. Lá fora ninguém entende o que é desmatamento ilegal. Ou seja, é o quê? É a gente assinando um atestado de incompetência que nós não conseguimos fazer valer as nossas leis. Nós somos um país incompetente? Nós somos uma sociedade incompetente? Nós não conseguimos coibir grilagem de terra? Isso é roubo de patrimônio público. Eu não gosto de falar de grilagem, é roubo de patrimônio público. Então, ao fazer essas coisas, nós passamos uma imagem ruim internacionalmente que respinga sobre todas as cadeias, mas dá um ponto de impedir o nosso acesso ao mercado internacional. Então seria, eu não sei como não existe uma campanha gigantesca de toda a agroindústria brasileira contra a grilagem da terra e contra o desmatamento ilegal. Porque isso é algo que não tem nada a ver com a gente, mas acaba respingando na gente, porque uma terra grilada, desmatada e queimada hoje, daqui a X anos, vai virar produção agrícola, tá? Ou vai ficar abandonada. Eu viajo várias partes do mundo, dou aulas, faço palestras, e quando eu falo que nós temos 22 milhões de hectares em regeneração natural, ninguém acredita. Porque como é que você explica que você derrubou 22 milhões de hectares de floresta primária e não transformou isso em riqueza para o país? E foi abandonado e está sendo regenerado. Uma floresta secundária está nascendo naquele lugar. Isso prova uma incompetência muito grande nossa do Brasil, em não só fazer nossas leis, mas como fazer o nosso planejamento. Aliás, planejamento que não existe, né? A não sei que alguém possa me mostrar qual é o planejamento do Brasil, não para os próximos 15 anos, para os próximos 5 já ficaria assim.
Você está trazendo um ponto muito relevante a respeito de legalidade. A gente sabe que, como você mesmo mencionou, é o ponto de partida. Quais são os principais entraves que um produtor ele enfrenta nesse processo e como que ele pode superar? Olha, o segundo problema que nós temos, muito grande, é a qualidade da gestão pública nacional. E essa qualidade, essa falta de qualidade da gestão pública se traduz numa série de faces, ou de facetas. Eu já te citei uma na questão de compliance, com a regularização do CAR, por exemplo. A gente pode citar uma segunda questão de regularização fundiária. Tem um ponto que eu acho assim, de extrema relevância, muito pouco discutido. É assim, vamos lá. O IBAMA vai lá e surpreende uma prática ilegal, multa aquele produtor e embarga aquela área. E assim sucessivamente. A partir do momento que aquela área é embargada, os grandes produtores, seja de qualquer produto, não compram mais daquela área. Porque senão contamina a sua cadeia, e ao contaminar a sua cadeia, contamina as exportações do Brasil. Só que isso foi acontecendo e a gente não recupera essas pessoas. É como você pegar uma pessoa em ilegalidade aqui no comércio, vamos pegar aqui uma farmácia, tá? Está cometendo uma ilegalidade, você vai lá, você fecha a farmácia e prende o cara. E fala, enquanto você não me pagar, você não vai solto. Mas como é que eu vou te pagar se eu não posso trabalhar e se você fechou meu negócio? Então, tem que existir ferramentas desenvolvidas pela sociedade através de leis e normas que você possa fazer a requalificação comercial desses produtores. Mato Grosso fez isso agora e transformou em lei. O Mato Grosso sai na frente com uma lei de requalificação profissional. O Pará também está desenvolvendo um modelo desse. Então, se existe uma área embargada ali, você mantém aquela área embargada até que seja mostrada uma forma de recuperar aquele dano que você causou, mas o restante da fazenda libera para que ele seja utilizado. Porque senão não tem como a pessoa fazer aquela restauração. Então, assim, a gente vai bloqueando áreas aqui do Brasil num processo que é a comprovação natural da falta de gestão pública, onde essa gestão pública, seja ela estadual, federal, municipal, ela não consegue enxergar nada além do que aquilo que está na letra da lei e as suas interseções e ramificações por todo o território, tá? Então, isso a gente perde muito. Então, assim, parabéns ao Mato Grosso por ter já transformado essa ideia de requalificação profissional em lei. Espero que outros estados façam isso também, para que a gente possa reestruturar o modelo de produção brasileiro, cobrando o respeito às leis, que aí todo mundo pode vir chegar e falar que nós temos o melhor código florestal do mundo. Que hoje, quem fala isso não tem nem seu CAR validado. Porque na média brasileira a gente só tem 3%. Então, que conversa é essa que nós temos a melhor lei do mundo, onde 97% estão fora dela? Na hora que a gente cumprir isso aí e tiver esse processo de legalidade pronto aqui no país, isso só vai acontecer com pressão nossa, tá, Lino? Governo não se movimenta sem pressão da sociedade. Quando a sociedade se reúne e pressiona, as coisas acontecem. Na hora que a gente fizer isso, toda a cobertura vegetal que hoje existe nas propriedades rurais brasileiras deixam de ser um problema e passam a ser um ativo ambiental. Agora, presta atenção no tamanho desse ativo. É um ativo ambiental 7 vezes maior do que a França. É um ativo ambiental maior do que a da Europa. É um ativo ambiental maior do que os Estados Unidos. Nenhum país do mundo tem a propriedade privada com tamanho ativo ambiental como o Brasil. Aí a gente pode exigir remuneração para ele, que a gente tem legalidade para provar. Fora disso, eu sugiro a leitura do livro O Mistério do Capital, do economista Hernando Soto, onde ele desenvolve a teoria do capital morto. É a teoria de você ser dono de uma terra ou de um imóvel sem a documentação necessária. E isso provoca uma devastação da riqueza do país. Imagina um Brasil todo legalizado, quantos trilhões de reais isso aí estaria gerando em produção ativa, produção moderna, em geração de impostos, empregos e assim por diante. E tem um ponto que, infelizmente, apesar da gente viver na era da informação, na era da internet, justamente a falta de informação e assistência técnica são grandes desafios do produtor.
Quais que são as principais fontes de informação e apoio disponível para quem quer começar a investir nos ativos ambientais? O que nós estamos fazendo aqui agora é um modelo super moderno de informação. Então, assim, eu não acredito que tenha falta de informação para o produtor, seja qualquer o tamanho dele. Dada a disponibilidade de recursos que nós temos na internet, em tudo, seja pelo YouTube, seja pelos podcasts, seja pelas matérias, seja pela quantidade de ciência que foi voltada. Vamos pegar só o seguinte, um produtor rural médio, há 10 anos atrás, ele recebia por ano uma visita do cara do trator que ele tinha, ele recebia ali uma visita por ano, talvez, do pessoal dos químicos, e uma visita por ano do pessoal de sementes e fertilizantes. Hoje, ele recebe umas 50 visitas por ano, de todo mundo, da infinidade de apps que você tem, de formulações, informações e assim por diante. Existe um problema de cognição, é de você transformar aquela informação em conhecimento. Essa é a parte complicada. Você tem informação, mas ela não se transforma em conhecimento para você. Informação sem conhecimento traduz negacionismo. Se você não tem a cognição para captar e entender aquilo como informação que dedigna, o caminho mais fácil é você negar. Isso não existe. Isso aí eu não pratico. Tá? Agora, quanto à assistência técnica, isso aí eu tenho que concordar com você. Né? Nós desmontamos o sistema de assistência técnica no Brasil no governo Collor, né? Para a turma jovem que não lembra, eu estou falando lá de 1990, né? E nunca mais foi reposicionado. Mas presta atenção que naquelas culturas onde as indústrias assumiram esse compromisso, ou seja, as indústrias entenderam que ao dar assistência técnica ao seu produtor, você tem melhor produto. E lembra, você no processamento industrial, você não consegue produzir nada bom com matéria-prima ruim. Qualidade começa na qualidade da matéria-prima que você recebe. Então, esses setores evoluíram muito rapidamente. Celulose, fumo, cana-de-açúcar, café, fruticultura de uma forma geral, principalmente ali no Nordeste, parte de óleo de palma lá na Amazônia. Nós estamos tendo um revamp agora muito forte na área de cacau na Bahia, justamente porque foi acoplado um componente muito forte de assistência técnica. Você vê que todas as culturas onde a indústria entrou como fornecedor de assistência técnica, não como item de custo do seu produto, mas como um investimento de melhoria daquilo que você vai processar e vender depois, nós tivemos um ganho fortíssimo em qualidade. Há 30 anos atrás, o Brasil era um exportador de café por volume. Hoje, além de ser um grande exportador por volume, é um grande exportador de qualidade, de café gourmet de altíssima qualidade. A gente tem aqui programas de crédito de carbono, como você mencionou lá no começo da nossa conversa. Como que esses programas eles podem ajudar o produtor a obter uma renda extra com preservação do solo e uma melhor eficiência na cadeia? Então, a gente precisa ter um cuidado danado ao falar sobre isso, porque foi vendido a muitos dos colegas que o carbono seria uma terceira safra para aqueles que já fazem duas, né? Uma quarta para quem já faz três, uma segunda para quem faz um. Não é isso, né? Não é isso. O agro, eu estou falando assim de uma maneira holística, tá? Ainda carece de uma série de metodologias que regulem essa estruturação de carbono. E veja, você planta esse ano numa condição climática, no outro ano outra condição climática, esse ano você planta uma semente, no outro ano você planta uma outra semente. Isso provoca mudanças na microbiologia do solo e provoca mudanças no teor de carbono que ele tem. Então, ainda faltam metodologias que meçam toda essa estruturação. Aonde já existe um componente com metodologias prontas e que já existe um mercado funcionando, é na parte florestal. E aí, Aline, entra a questão desses novos modelos de agricultura, quando a gente fala de sistemas agroflorestais, quando a gente fala de ILPF. Quando você coloca um elemento florestal na sua propriedade, você começa a colocar uma oportunidade de uma ferramenta de carbono também. Tá? Nós estamos fazendo um trabalho muito interessante com um assentamento lá
no Pará, uma empresa que eu sou sócio, e é um assentamento enorme, tá? Mas que hoje praticamente trabalha só com pecuária. Então você imagina um lote de 100 hectares, hoje só pecuária. E a nossa proposta para eles é o seguinte, olha, nós vamos reduzir a área de pecuária para 20 hectares. Só que nós vamos dar treinamento para você, assistência técnica, etc., para que você tenha uma pecuária intensiva, então você vai fazer nesses 20 hectares mais do que você fazia naqueles 100 hectares, tá? Vai ter uma área ali, que é uma área de agricultura de subsistência para ele, caso ele queira, parte de infraestrutura de moradias. E o restante a gente pretende desenvolver em sistemas agroflorestais, diferentes sistemas agroflorestais. Bom, se você pega uma área de 100 hectares, você nunca vai poder fazer um projeto de carbono. Só que lembra, é um assentamento. Então, 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, 500 famílias, desses 100 hectares, opa, agora eu já tenho uma dimensão aqui, que na somatória dessas agroflorestas, desses sistemas agroflorestais, além da produção agrícola que eu estou entregando, eu também tenho a possibilidade de fazer aqui um projeto de carbono aqui em cima, na somatória de uma cooperativa, de uma associação, tá? Então, as possibilidades que você faça isso no Brasil são gigantescas, tá? E eu vejo assim, com muita alegria, vendo produtores de soja gigantescos hoje, inserindo cacau na sua plantação, pecuaristas colocando cacau, colocando teca, colocando dendê, colocando açaí, colocando uma série de outras produções. Isso mostra uma evolução e uma transformação dos modelos regenerativos que a gente tanto fala do. Marcelo, o nosso papo está ótimo, mas infelizmente a gente está caminhando para o fim aqui do nosso episódio. Queria abrir um espaço para alguma mensagem que você queira deixar para o produtor que está nos ouvindo. A mensagem é o seguinte, gente, vamos nos reunir em torno aí das nossas associações, de quem faz a divulgação do nosso trabalho, e vamos aproveitar esse momento de COP. Entenda o seguinte, a COP 30, ela começa para o Brasil em novembro, mas ela inicia naquele período ali, mas a presidência da COP pelo Brasil, ela continua até novembro do ano que vem, quando a gente entregar na próxima COP, que talvez seja a Austrália. Então, durante um ano, nós somos o dono da agenda mundial dessas discussões. É uma oportunidade ímpar para, de uma vez por todas, a gente mostrar a qualidade do trabalho que a gente faz. Não tenha medo, não tente se esconder. O jogo internacional é um jogo bruto. O mercado internacional é um mercado bruto, ele é dinâmico e ele é para fortes e competentes. Nós temos que mostrar nessa equação que, além de sermos produtores fortes e competentes, nós também somos estrategistas competentes de nos posicionar e aproveitar até essa reestruturação geopolítica que está acontecendo no mundo a nosso favor, no alto tem. Muito bom. Muito obrigada, Marcelo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por bater esse papo aqui conosco. Realmente foi um conteúdo muito rico. Muito, muito, muito obrigada. Eu te agradeço a oportunidade, manda um abração para o Guilherme, tá bom? Com certeza. Bom, prazer, Aline. Prazer, esse foi o episódio de hoje do nosso Mito Agro. Esperamos que você, ouvinte que ficou conosco até aqui, tenha aproveitado o conteúdo e aprendido mais sobre as oportunidades e desafios de uma agricultura regenerativa. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Marcelo, de novo, muito obrigada. Esse episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro de pauta do time de comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu Minuto Agro. É questionando que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.